Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Uma pergunta que aparece muitas vezes no nosso coração, mesmo quando nós até não o dizemos em voz alta. É a pergunta, de certa forma, que Pedro faz a Jesus neste Evangelho. Senhor, e este? É quase automático. É quase automático comparar-nos, olharmos para o caminho dos outros, tentarmos perceber porque é que a vida de uma pessoa parece mais fácil, mais bonita, mais cheia de sentido, ou até mais abençoada por Deus do que a nossa. É curioso como este Evangelho aparece precisamente na véspera de Pentecostes, quase como um último ensinamento antes da grande explosão do Espírito Santo sobre a Igreja. Porque o Espírito Santo não vem criar cópias, vem criar pessoas únicas, discípulos únicos, caminhos únicos. Pedro acabou de receber uma missão enorme. Jesus acabou de lhe confiar, vejam bem, a Igreja. Acabou de lhe perguntar 3 vezes se o amava. Acabou de lhe anunciar que também ele teria de carregar a cruz. E logo a seguir, Pedro vira-se e pergunta por João: e este? É tão humano este estilo esta maneira de ser. Mesmo depois de um encontro profundo com Jesus, continuamos a cair na tentação de medir a nossa vida pela dos outros. E Jesus responde quase de forma desconcertante: que te importa? Tu segue-me. É uma frase curta, mas mexe connosco. Porque Jesus não entra em comparações, não explica o destino de João, não lhe dá detalhes, não alimenta curiosidades. Jesus traz Pedro de volta ao essencial. Tu segue-me. Talvez hoje Jesus precise de repetir isto muitas vezes a cada um de nós. Tu segue-me. Mesmo que o teu casamento esteja numa fase difícil e olhes para famílias aparentemente perfeitas. Tu segue-me mesmo que se vejas colegas a avançar na carreira enquanto tu sentes que a tua vida está parada. Tu segue-me mesmo que aches que tens mesmo menos talentos, menos oportunidades, menos conhecimento. Tu segue-me mesmo que a tua fé pareça pequena comparada com a dos outros. Vivemos num tempo em que a comparação se tornou quase inevitável. As redes sociais amplificam até isto diariamente. Estamos sempre a olhar para a vida dos outros, para as viagens dos outros, para os corpos dos outros, para as conquistas dos outros, para os filhos dos outros, para a vocação dos outros, para a felicidade dos outros. E sem darmos conta começamos a achar que Deus talvez tenha sido mais generoso com uns do que com outros. Mas o Evangelho de hoje lembra-nos uma coisa muito importante. Jesus chama cada pessoa de maneira diferente. Pedro tem um caminho e João tem outro. E nenhum deles é menos amado por isso. Aliás, é bonito perceber que João é apresentado como discípulo amado. Não porque os outros não fossem amados, mas porque João viveu profundamente essa identidade. E Pedro, que tantas vezes errou, que negou Jesus, que foi impulsivo, inseguro e contraditório, é escolhido para liderar a Igreja. Deus não trabalha segundo os nossos critérios de perfeição. E isto devia trazer-nos uma paz enorme. Porque às vezes passamos demasiado tempo preocupados com aquilo que não somos e pouco tempo disponíveis para aquilo que Deus quer fazer connosco tal como somos. Há pessoas que passam a vida inteira a tentar viver a vocação dos outros, a tentar corresponder às expectativas que nem sequer vieram de Deus. Gente que vive cansada porque anda permanentemente a representar uma personagem. O Espírito Santo que celebramos no Pentecostes vem precisamente libertar-nos disso. O Espírito Santo não uniformiza, não apaga a personalidade, não transforma toda a gente no mesmo modelo de santidade. Basta olharem para os santos. São incrivelmente diferentes entre si. Uns são silenciosos, outros expansivos. Uns são intelectuais, outros são santos de gente simples. Uns são missionários, outros contemplativos. Uns passaram pela fama, outros, pelo contrário, passaram pela obscuridade. Mas todos deixaram agir o Espírito Santo.
Talvez o grande problema não seja não sabermos o que Deus quer de nós. Talvez o problema seja estarmos demasiado distraídos com a vida dos outros. Pedro queria saber sobre João e Jesus quase que lhe diz: Pedro, não te percas nisso. O importante é o teu caminho comigo. E saber isto é verdadeiramente libertador. Porque significa que eu não tenho de ser outra pessoa para ser santo. Não tenho de ter a vida perfeita. Não tenho de impressionar ninguém. Não tenho de cumprir uma imagem idealizada de sucesso espiritual. Tenho apenas de seguir Jesus no concreto da minha vida. No meu trabalho, na minha família, na minha fragilidade, na minha história, com os meus limites, com as minhas feridas, com aquilo que hoje consigo dar. O Evangelho termina de uma forma muito bonita. Diz que Jesus fez muitas outras coisas que nem caberiam em livros, por assim dizer. Isto lembra-nos que Deus é sempre maior do que aquilo que conseguimos compreender ou controlar. Há muita ação de Deus que nos escapa. E talvez seja precisamente isso que nos custa. Nós gostamos de perceber tudo, gostamos de respostas claras, gostamos de saber o que vai acontecer. Mas a fé não é controlo, a fé é seguimento. Pedro queria informação, Jesus oferece a relação. Tu segue-me. É quase como se dissesse: confia em mim, mesmo sem perceberes tudo. E isto prepara-nos diretamente para o Pentecostes. Porque o Espírito Santo é precisamente o dom da confiança. É ele que dá coragem aos discípulos. Aqueles homens, outrora cheios de medo, tornam-se testemunhas audazes. Não porque de repente tenham entendido tudo, mas porque deixaram de caminhar sozinhos. E isto também é importante para nós hoje. Há muita gente cansada, muita gente desanimada, muita gente a viver uma fé morna, não por maldade, mas porque perdeu o fogo interior. Vivemos muito ocupados, muito acelerados, muito dispersos. Temos acesso a tudo, mas dificuldade em escutar. E o Espírito Santo não costuma gritar. O Espírito Santo sopra. É preciso espaço interior para o acolher. Talvez esta véspera de Pentecostes seja uma oportunidade para perguntar: o que é que me impede verdadeiramente de seguir Jesus com mais liberdade? Será o medo, a comparação, a necessidade de aprovação, o orgulho, o cansaço, as feridas, a falta de confiança? Há pessoas que dizem: eu gostava de ter mais fé. Mas às vezes o problema não é a falta de fé, é excesso de ruído, é excesso de distração, é excesso de comparação. Jesus não pede a Pedro que compreenda tudo, só pede que o siga. E seguir Jesus hoje continua a ser algo muito concreto. É escolher amar quando seria mais fácil desistir, é permanecer fiel quando ninguém vê, é pedir perdão, é recomeçar, é não perder esperança, é continuar a acreditar no bem num mundo tão cínico. É educar filhos com valores cristãos quando isso parece fora de moda, é viver a honestidade no trabalho, é cuidar de quem sofre, é rezar mesmo quando não apetece, é confiar mesmo sem respostas. O Espírito Santo não vem facilitar-nos a vida no sentido superficial, vem dar-nos força para vivê-la com sentido. E talvez uma das maiores necessidades da Igreja hoje seja precisamente esta: cristãos que parem de viver em comparação e comecem a viver em missão. Porque quando uma pessoa descobre verdadeiramente o seu lugar no coração de Deus, deixa de precisar de competir espiritualmente, deixa de precisar de provar coisas, deixa de precisar de controlar tudo. Passa apenas a caminhar e isso nota-se. Nota-se na paz, na liberdade, na alegria, na capacidade de servir sem protagonismo, na humildade, no amor concreto. Pedro teve de aprender isto ao longo da vida. E nós também estamos a aprender. Por isso este Evangelho é tão atual. Porque todos nós, em algum momento, fazemos a pergunta errada. E este? E Jesus continua pacientemente a responder: que te importa? Tu segue-me. Talvez hoje seja precisamente isso que precisamos de ouvir. Não te compares tanto. Não vivas preso à vida dos outros. Não desperdices energia a medir o teu caminho. Olha para Jesus, escuta-o, segue-o no lugar onde estás, com a vida que tens, com a pessoa que és.
E deixa que o Espírito Santo faça em ti aquilo que só Ele pode fazer. Porque Pentecostes não é apenas uma festa do passado. Não é só a memória de línguas de fogo de há 2000 anos. Pentecostes acontece sempre que alguém deixa de viver fechado no medo e começa a viver aberto a Deus. Acontece sempre que alguém troca a comparação pela confiança. Sempre que alguém troca o controle pela entrega. Sempre que alguém percebe, não precisa de ter todas as respostas para continuar a seguir Jesus. E talvez o maior milagre seja mesmo esse. Deus conseguir escrever uma história única com cada vida humana. Sem cópias, sem substituições, sem modelos repetidos. Pedro foi Pedro, João foi João. E tu só és chamado a ser tu, cheio do Espírito Santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste desta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.